Carnaval. Música alta, confete no ar, alegria contagiante. Mas e se eu te disser que, em meio a toda essa celebração, aconteceu algo que expôs uma das feridas mais profundas da nossa sociedade? Imagine a cena. Uma policial negra, fardada, cumprindo seu dever de proteger e servir durante os dias mais festivos do ano. De repente, um grupo de turistas alemães a vê e ri. Ri do quê, exatamente? Da cor da sua pele? Da incongruência que eles enxergavam entre ser negra e ser autoridade? Consegue imaginar o que é vestir uma farda quando sua própria existência é questionada? Quando o simples fato de estar ali, fazendo seu trabalho, vira motivo de chacota para quem te vê apenas como estereótipo? E mais, o que você faria se visse alguém sendo humilhado assim? Fingiria que não viu? Registraria um vídeo e postaria nas redes sociais? Ou teria coragem de intervir? Esta não é apenas mais uma história sobre racismo. É sobre dignidade roubada em plena luz do dia. É sobre o momento em que o riso daqueles turistas cortou mais fundo que qualquer insulto verbal poderia. Porque naquele riso havia séculos de colonização, de supremacia racial, de desprezo velado transformado em deboche explícito. Mas esta história tem uma virada que você não vai esquecer. Porque essa história importa para você agora. Porque injúria racial não acontece apenas em delegacias ou tribunais. Ela acontece em festas, em ambientes de trabalho, em espaços públicos onde todos nós circulamos. E quando não entendemos a gravidade disso, nos tornamos cúmplices silenciosos. Então eu te convido. Mergulhe comigo nesta história real que aconteceu durante o Carnaval. Uma história que começa com risos cruéis e termina com uma lição que todos precisamos aprender. Fique até o final, porque o que aconteceu quando o marido dessa policial chegou vai te fazer repensar completamente o que significa justiça, respeito e dignidade humana. Vamos lá? Era fevereiro, pleno carnaval brasileiro. As ruas transbordavam de foliões, blocos animados serpenteavam pelas avenidas, e a polícia trabalhava em esquema especial para garantir que a festa transcorresse em segurança. Entre os milhares de agentes mobilizados estava ela, Tenente Mariana Silva, 34 anos, 12 anos de corporação, negra, mulher, mãe de 2 filhos. Mariana não estava ali por acaso. Ela havia estudado intensamente, enfrentado um dos concursos mais difíceis do país, superado preconceitos internos na própria polícia e construído uma carreira sólida baseada em competência e dedicação. Sua presença naquela farda representava muito mais que um emprego. Era a materialização de sonhos, de luta, de resistência. Por volta das 15 horas, Mariana fazia a supervisão de segurança próximo a um dos blocos mais famosos quando foi abordada por um grupo de 5 turistas alemães, aparentemente na faixa dos 30 anos. Eles queriam informações sobre como chegar a determinado ponto turístico. Educada e profissional como sempre, Mariana começou a explicar o trajeto em seu inglês funcional. Foi então que notou. Eles não estavam prestando atenção nas instruções. Estavam olhando para ela com expressões que ela conhecia bem demais. Aquela mistura de surpresa, estranhamento e algo pior. Um deles cutucou o outro. Risos contidos começaram. Depois, menos contidos. Em poucos segundos, os 5 turistas riam abertamente, apontavam discretamente, faziam comentários em alemão que Mariana não compreendia completamente, mas cujo tom deixava tudo muito claro. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo ali. Porque é fundamental que você entenda a diferença entre racismo e injúria racial. Racismo, no sentido jurídico brasileiro, envolve ações que atinjam coletividades, como impedir que negros frequentem determinados estabelecimentos, ou criar políticas discriminatórias.
Injúria racial é a ofensa dirigida especificamente a alguém, utilizando elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem como instrumento de humilhação. O que aqueles turistas faziam era injúria racial na forma mais covarde, sem palavras explícitas que pudessem ser facilmente registradas, mas com gestos, risos e olhares carregados de preconceito. Era o tipo de violência que deixa menos evidências, mas causa danos psicológicos profundos. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de alguém nessa situação? A Mariana estava fardada, representando o Estado, exercendo autoridade legal. E ainda assim, era reduzida a motivo de piada. O que isso diz sobre como nossa sociedade ainda enxerga pessoas negras, mesmo quando ocupam posições de poder? Mariana sentiu aquela sensação que ela descreveria depois como um vazio no estômago misturado com uma raiva quente subindo pelo peito. Mas ela era policial, treinada para manter o controle emocional mesmo nas situações mais estressantes. Com voz firme, ela interrompeu as risadas. Posso saber o que há de tão engraçado? Os turistas se entreolharam. Um deles, de cabelos loiros e óculos escuros, respondeu em inglês com sotaque carregado. Desculpe, é só diferente. Nós não esperávamos ver. Você sabe. Ver o que exatamente? Mariana insistiu, agora claramente desafiando-os a explicitarem o preconceito. Uma policial. Assim, o turista fez um gesto vago, incapaz ou talvez sem coragem de verbalizar completamente. Neste ponto, a situação poderia ter escalado de várias formas. Mariana poderia ter perdido a paciência. Os turistas poderiam ter se tornado mais hostis. Alguns curiosos já começavam a perceber a tensão e observar de longe. Foi quando Mariana fez algo que ela mesma consideraria depois como uma das coisas mais difíceis da minha vida. Respirou fundo e manteve o profissionalismo. Senhores, eu sou o tenente da Polícia Militar. Estou aqui para garantir a segurança de todos, incluindo de vocês. Se precisarem de ajuda, estou à disposição. Caso contrário, sugiro que sigam aproveitando o carnaval. Os turistas, ainda sorrindo de forma incômoda, começaram a se afastar. Mas as palavras finais de um deles chegaram aos ouvidos de Mariana. Em Deutschland würde das nie passieren. Na Alemanha isso nunca aconteceria. O que eles não sabiam, e esta é a parte que muda tudo, é que Mariana não estava sozinha. A poucos metros dali, seu marido, Paulo Silva, também policial, major com 20 anos de carreira, e sim, também negro, observava toda a cena. Paulo não estava de serviço naquele dia. Tinha vindo ao bloco em traje civil para encontrar Mariana no intervalo dela. Ele viu tudo. Os risos, os gestos, a humilhação velada, o comentário final arrogante. E Paulo tinha algo que Mariana, naquele momento, não tinha. Estava à paisana, portava um telefone celular e, mais importante, falava alemão fluentemente, aprendido durante um curso de especialização policial na Europa anos antes. Paulo se aproximou do grupo de turistas com calma calculada. Quando alcançou a distância certa, ele os cumprimentou em alemão perfeito. Guten Tag, meine Herren. Ich habe Ihre Konversation mitbekommen. Boa tarde, senhores. Ouvi a conversa de vocês. Os rostos dos turistas empalideceram instantaneamente. O choque de descobrir que alguém havia entendido cada palavra do que haviam dito em alemão, presumindo estarem seguros pelo idioma, era visível. Paulo continuou, ainda em alemão. Aquela policial que vocês ridicularizaram é minha esposa. E sim, isso acontece no Brasil. Temos policiais negros, médicos negros, juízes negros, professores negros, assim como a Alemanha tem, apesar de vocês aparentemente preferirem fingir que não. Deixa eu te dar um contexto importante aqui.
A Alemanha tem uma história racial complexa. O país que perpetrou o Holocausto, um dos maiores genocídios da história, hoje se apresenta como modelo de enfrentamento ao racismo. Mas a verdade é mais nuançada. Segundo dados da Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, 48% das pessoas de ascendência africana na Alemanha relatam ter sofrido discriminação racial nos últimos 5 anos. Ataques racistas aumentaram consistentemente na última década, com alvos frequentes sendo imigrantes e refugiados. Então, quando aquele turista disse, na Alemanha isso nunca aconteceria, ele estava expressando não uma realidade, mas uma ilusão de superioridade. A mesma ilusão que levou seus compatriotas a rirem de uma policial negra. Paulo não apenas confrontou os turistas verbalmente. Ele havia filmado discretamente a parte final da interação e tinha testemunhas. Ele os informou ainda em alemão que injúria racial é crime no Brasil, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mais ainda, explicou que turistas podem ser processados, deportados e incluídos em listas que dificultam futuras viagens internacionais. A essa altura, um dos turistas, aquele de cabelos loiros, tentou se desculpar em inglês. "We are very sorry. We didn't mean to." Paulo o interrompeu, voltando ao inglês. "Vocês não queriam o quê? Não queriam ser flagrados? Porque claramente vocês queriam humilhar minha esposa. As desculpas de vocês não são para ela. São porque foram pegos." Esta diferença é crucial. Existe o arrependimento genuíno, que vem da compreensão do dano causado. E existe o arrependimento estratégico, que vem apenas do medo das consequências. Quantas vezes você já viu alguém se desculpar apenas quando percebeu que seria responsabilizado? Quantas vezes nós mesmos fizemos isso? Mariana, que havia observado toda a intervenção de Paulo, se juntou a eles. Neste momento, ela não era mais apenas uma policial isolada enfrentando discriminação. Era uma profissional apoiada por seu companheiro, por testemunhas, por evidências. Ela ofereceu 2 opções aos turistas. Poderiam acompanhá-la à delegacia para registro formal da ocorrência, ou poderiam participar de uma mediação informal ali mesmo, onde teriam que ouvir sobre o impacto de suas ações e se comprometer a um processo educativo. Os turistas, agora visivelmente assustados e aparentemente envergonhados, optaram pela segunda alternativa. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi uma aula de cidadania, respeito e consciência racial. Mariana explicou sua trajetória. "Eu não estou nesta farda por acaso ou por cotas. Estudei durante anos, passei em um concurso com milhares de candidatos. Me provei todos os dias em uma instituição historicamente hostil a pessoas como eu. E mesmo assim, vocês me viram e riram. Por quê? Os turistas agora, sem a proteção do anonimato linguístico, tiveram que confrontar suas próprias razões. Foi desconfortável, foi necessário. Um deles admitiu: nós temos expectativas sobre como as coisas são. E quando vemos algo diferente dessas expectativas, reagimos sem pensar." Paulo interveio. "Essas expectativas são preconceitos. E preconceitos não examinados levam a comportamentos discriminatórios. Vocês acabaram de aprender uma lição cara. Seus preconceitos não são universais nem aceitáveis. Esta história nos ensina várias coisas fundamentais sobre injúria racial. Primeiro, o racismo estrutural se manifesta em microagressões. Não são apenas os insultos explícitos que machucam. São os risos, os olhares de surpresa, os comentários inocentes que questionam constantemente a pertença de pessoas negras em espaços de poder. Segundo, o contexto importa, mas não justifica. Ser turista,
estar de férias, vir de outra cultura. Nada disso justifica humilhar alguém. Respeito básico à dignidade humana não é culturalmente específico. Terceiro, a importância de testemunhas e evidências. Mariana poderia ter ficado sem apoio, com sua palavra contra a deles. A presença de Paulo, suas habilidades linguísticas e a possibilidade de documentação foram cruciais. Quarto, educação é mais eficaz que apenas punição. A mediação permitiu um aprendizado real, ainda que desconfortável. Punição sem compreensão não transforma mentalidades. Quinto, resistência digna e estratégica. Mariana não precisou gritar, xingar ou revidar violentamente. Sua firmeza profissional e a intervenção calculada de Paulo foram mais eficazes. Nos dias seguintes, algo interessante aconteceu. Os turistas alemães, particularmente um deles que trabalhava como educador em Berlim, enviaram uma carta formal de desculpas a Mariana. Não era perfeita, ainda carregava alguma defensividade, mas reconhecia a falha e o aprendizado. Mais significativo, esse mesmo turista relatou depois ter iniciado conversas em seu círculo social sobre preconceitos implícitos e comportamento em viagens internacionais. Pequeno, mas um início. Mariana, por sua vez, decidiu compartilhar sua experiência em um encontro de oficiais sobre discriminação nas forças de segurança. Sua história se tornou estudo de caso sobre como lidar profissionalmente com injúria racial, sem perder a dignidade. Mas seria ingênuo pensar que este foi um final feliz completo. A realidade é mais complexa. Mariana continua sendo uma mulher negra em uma instituição ainda marcada por racismo estrutural. Ela continua enfrentando olhares de desconfiança, questionamentos sobre sua competência, barreiras invisíveis na progressão da carreira. Os turistas alemães voltaram para casa. Mas quantos outros turistas continuam tendo as mesmas atitudes discriminatórias sem consequências? Quantas Marianas existem que não têm um Paulo por perto? Que não falam outros idiomas? Que não têm testemunhas? Aqui está a pergunta que incomoda. E se você estivesse lá? Não como Mariana ou Paulo, mas como um dos muitos foliões que passavam pela rua. Você teria notado? Teria se importado? Teria intervido de alguma forma? A maioria de nós gostaria de pensar que sim, que seríamos heróis silenciosos contra a injustiça. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas passa direto, não por má fé necessariamente, mas por conveniência, por medo do conflito, por não saber como agir. Deixa eu te contar algo que Mariana revelou depois em sua palestra. Aquele não foi o primeiro incidente do tipo, foi apenas o mais explícito, o que teve resolução. Ela contou sobre as dúzias de vezes em que colegas demonstraram surpresa com sua competência. Às vezes que superiores questionaram decisões que não questionariam vindas de oficiais brancos. As brincadeiras sobre seu cabelo, sua aparência, sua forma de falar. Cada incidente isolado pode parecer pequeno, mas injúria racial não é sobre incidentes isolados. É sobre o efeito cumulativo de 1000 pequenos cortes que nunca param de sangrar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apenas 2% dos casos de injúria racial reportados resultam em condenação. A maioria sequer chega à investigação completa. Por quê? Porque exige testemunhas, porque vítimas frequentemente desistem diante do desgaste do processo. Porque o sistema judiciário ainda trata esses casos como menores, comparados a outros crimes. A Lei 14.532 de 2023 equiparou injúria racial ao crime de racismo, tornando-o imprescritível e inafiançável. Foi um avanço. Mas leis só funcionam quando há vontade de aplicá-las e estrutura para fazê-lo. O que a história de Mariana e Paulo nos ensina no final
Não é que existe solução fácil para o racismo. Ensina que resistência importa, que dignidade não é negociável, que testemunhas e aliados fazem diferença concreta. Ensina também que educação, por mais desconfortável que seja, pode plantar sementes de mudança. Aqueles turistas alemães não se tornaram antirracistas militantes da noite para o dia, mas foram forçados a confrontar preconceitos que provavelmente carregariam sem questionar pelo resto da vida. E talvez, apenas talvez, a próxima vez que virem uma pessoa negra em posição de autoridade, não vão rir, vão parar e pensar, vão lembrar de Mariana e da lição que aprenderam no Carnaval brasileiro. Esta história poderia ter terminado apenas com mais uma mulher negra engolindo humilhação em silêncio. Poderia ter sido só mais um caso sem testemunhas, sem consequências, sem aprendizado. Mas não foi. E sabe por que isso importa? Porque nos mostra que mudança é possível quando há coragem para confrontar, dignidade para resistir e sabedoria para educar em vez de apenas punir. Mariana não precisou se diminuir para ser respeitada. Ela não precisou aceitar o lugar subalterno que aqueles risos tentavam lhe impor. E Paulo não precisou usar violência. Usou conhecimento, estratégia e apoio incondicional. Injúria racial não é mimimi, não é exagero, não é vitimismo. É violência real que causa danos psicológicos profundos, que perpetua desigualdades históricas e que nos diminui como sociedade. Cada vez que rimos de alguém por sua cor, etnia ou origem, estamos escolhendo perpetuar séculos de opressão. Cada vez que ficamos em silêncio diante dessas situações, nos tornamos cúmplices. Mas cada vez que escolhemos intervir, educar, apoiar, mudamos um pouquinho a realidade. E é assim, um pouquinho de cada vez, que construímos um mundo onde Mariana possa vestir sua farda sem medo de ser ridicularizada. Se esta história te tocou, se você acredita que precisamos de mais narrativas que exponham o racismo e promovam reflexão genuína, eu te convido a fazer parte da comunidade do Relato Entre Linhas. Aqui, não contamos apenas histórias. Contamos histórias que importam. Histórias que educam, que confrontam preconceitos, que dão voz a quem frequentemente é silenciado. Inscreva-se no canal Relato Entre Linhas e ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio. Quando você se inscreve, você não está apenas assistindo conteúdo. Você está declarando que estas histórias merecem ser contadas, que estas discussões precisam acontecer, que você escolhe estar do lado da consciência e não da omissão. Você se junta a milhares de pessoas que acreditam que conhecimento é resistência, que compreensão é o primeiro passo para a mudança, e que contar histórias verdadeiras pode transformar corações e mentes. E tem muito mais vindo por aí. Histórias de injúria racial que você precisa conhecer. Casos que te farão questionar o que você pensava saber sobre preconceito, discriminação e justiça. Então não esqueça, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta história. Porque conhecimento compartilhado é poder multiplicado. E juntos, entre linhas e entrelinhas, vamos continuar contando as histórias que precisam ser ouvidas. Até a próxima.